Olá, galera. A gente segue aqui na nossa disciplina Responsabilidade Civil. Na última aula, nós falamos da questão relacionada aos elementos da responsabilidade civil clássica ou também chamada responsabilidade civil subjetiva. Basicamente, nós falamos da conduta, que pode ser uma ação ou omissão, e nós falamos da culpa, e aqui é a culpa no seu contexto mais genérico possível. Uma culpa que abrange não só a culpa grave, que lá no direito penal a gente chama de dolo, que é aquela ação com caráter intencional de violar direito de outrem e causar dano, e também falamos da culpa leve, que é aquela culpa que está relacionada lá no direito penal com a culpa mesmo, a imprudência, a negligência e a imperícia. Então vimos que a grande importância de diferenciar a culpa leve da culpa grave é porque, a depender da intensidade, né, dessa culpa e da desproporcionalidade entre essa culpa e o dano, o juiz ele pode mensurar ali um valor indenizatório diferenciado. Então, só para lembrar vocês aqui que a culpa grave, quando há intenção, a violação do direito e o dano ela é feita de forma intencional, consequentemente você tem o dever de indenizar de maneira integral o dano ali, ok? Essa é a grande vertente que se tem aqui quando se fala em diferenciar culpa grave ou culpa leve. E aí hoje a gente parte para o estudo mais específico do nexo causal aqui. O que é isso que a gente vai chamar de nexo causal? O nexo causal nada mais é do que o elemento, que a gente pode chamar de elemento imaterial ou virtual da responsabilidade civil, o elemento imaterial ou virtual da responsabilidade civil, que cria a relação de causa e efeito, ou de imputação, que eu diria que é o termo mais adequado. Então, basicamente, a gente tem o seguinte: você tem uma conduta humana, e essa conduta humana, ela vai, por meio de um nexo aqui, vou colocar a setinha, o nexo, ela vai gerar um determinado dano, que a gente vai chamar de dano injusto. Por que dano injusto? Para lembrar que em algumas situações o dano pode ser justo, como ocorre nos casos em que você tem uma excludente de ilicitude. O sujeito que age em legítima defesa, ele causa dano na outra parte, mas aquele dano é um dano justo. Por que justo? Porque ele só foi causado porque tinha uma excludente de ilicitude por trás. Existia uma justificante, existia uma causa que fazia com que o sujeito estivesse autorizado a causar aquele dano ali. Então, insistindo com vocês que para a gente falar em responsabilidade civil, o dano ele tem que ser injusto, ok? Em regra, o dano tem que ser injusto. Aí, beleza. A gente, para falar de nexo, portanto, tem que ter em mente que o nexo é essa ligação. Por que imaterial e virtual? Porque não tem como você saber o que é o nexo. Não tem como você pegar nele, tocar, verificar. O nexo ele é um raciocínio, é um elemento que vai ligar a ligação entre a conduta e o dano. É a relação, praticamente causa e efeito aqui, que você tem entre a conduta, e a gente poderia pensar que o nexo é a relação que vai permitir que determinada conduta, em regra ilícita, seja capaz de produzir um resultado, que é o próprio dano injusto. O nexo causal, portanto, ele é o elemento que vai relacionar, vai ligar aquela conduta ao resultado que a gente está imputando aqui, resultado danoso de forma injusta. Beleza? Então, digamos que é um raciocínio inicial aqui bem simples e fácil de compreender. A relação do nexo aqui é aquilo que vai ligar a conduta ao dano. É aquilo que vai relacionar a conduta e dano aqui. Beleza. O que a gente precisa aprofundar no que se refere a esse assunto aqui da disciplina? A doutrina vai separar aquilo que nós vamos chamar de teorias da causalidade ou do nexo causal. Vejam o seguinte, aqui tem vários e vários problemas. Como assim problemas? Porque é um assunto, digamos assim, deveras complexo.
para a gente simplificar ele. E é exatamente por isso que vão surgir várias teorias. Para vocês terem uma ideia, o professor Fernando Noronha, ele cita um exemplo que vai ser bem emblemático para você entender como que essa situação aqui em si ela é complexa. Imagine a seguinte situação. O sujeito, ele está andando de carro e aí de repente ele é colidido por uma outra pessoa. Então veja, ele está andando num carro ali e ele sofre um dano que é o acidente e fica preso às ferragens. Aí vem uma outra pessoa que para ali no local do acidente para ajudar ele, socorrer ele no meio das ferragens ali. E essa pessoa consegue tirar os ferros e tudo, consegue vamos dizer assim, salvando o sujeito daquelas ferragens quando o veículo pega fogo. E aí veja, você tem o sujeito A que sofreu o acidente, vem o sujeito B, o herói, tentar socorrer ele, e enquanto o herói, o B, está tentando socorrer A, o carro pega fogo. O carro pegando fogo, B, que é um artista famoso, ele deixa de apresentar um determinado evento que tinha milhares de pessoas esperando, ainda assim ele fica impossibilitado de trabalhar depois desse acidente, depois de ter o corpo queimado, enfim. E aí a pergunta que se faz é, será que você pode relacionar todos esses danos, vamos pensar o cancelamento do evento, vamos pensar a impossibilidade do sujeito trabalhar depois desse acidente, vamos pensar o seu corpo queimado, você pode imputar todos esses danos àquele primeiro sujeito que foi o responsável pelo primeiro acidente? Ou seja, será que tudo isso foi causa para o dano do sujeito B que só queria socorrer o sujeito A que estava ali na situação de acidente? Então esse exemplo ele demonstra como que as questões envolvendo o nexo de causalidade elas podem chegar a pontos em que você vai às vezes imputar um dano a um sujeito que não é tão responsável assim. E aí é preciso ter muito cuidado para poder fazer essa relação causa e efeito aqui. E é exatamente por isso que surgem algumas teorias para tentar explicar ou tentar dar uma base ou que seja uma moldura para isso que a gente está falando de nexo de causalidade. A primeira teoria é a chamada teoria da equivalência das condições, ou teoria da conditio sine qua non. Então veja, a primeira teoria é a teoria da equivalência das condições. E ela vai dizer basicamente o seguinte, que todos os fatos relativos ao evento danoso, eles são capazes de gerar responsabilidade civil. Então, na teoria, todos os fatos que vão, de certa forma, contribuir para que aquele dano ocorra, eles são fatos que vão gerar responsabilidade civil. Desde que você precisa, na verdade aqui o que você precisa fazer é a chamada eliminação hipotética. Então você volta nos fatos anteriores à ocorrência do dano e por meio da eliminação hipotética você verifica qual fato que foi ou não responsável por gerar aquele dano aqui. O exemplo, inclusive essa teoria é estudada também no direito penal e talvez vocês vão lembrar do exemplo em que o sujeito ele é vítima de um homicídio. Então vamos pensar aqui, o Luan cometeu o homicídio aqui no Douglas. Ok. E aí quando você vai pensar no nexo de causalidade, você pensa o seguinte, qual foi o fato que gerou esse resultado morte? Qual foi o fato capaz de gerar esse resultado morte? Pela teoria da equivalência das condições, você iria voltar. Então veja, o fato do Douglas pegar uma arma e atirar no Luan é um fato capaz de produzir aquele resultado morte? Sim. O fato do Douglas ter comprado uma arma do, sei lá, Jairo, que vende armas, é um fato que contribui para aquele resultado? Sim. O fato dessa arma ter sido produzida por uma empresa X é um fato que contribui para o resultado morte do Luan? Sim. Então o problema da teoria da equivalência das condições é que você iria voltando até um ponto, digamos assim, você chegaria a um ponto em que ampliaria tanto o nexo de causalidade que a empresa, o sujeito que, sei lá, às vezes inventou a arma ou a empresa que produziu a arma, ela seria responsabilizada pelos danos que aquele instrumento teria provocado, né, pela conduta de outras pessoas. Então, para mostrar para vocês que existe essa teoria, mas ela não é adotada no Brasil, nem no direito penal, nem no direito civil. Por quê? Porque ela amplia demais o nexo de causalidade.
Se todas as condições que se fizeram necessárias para a ocorrência daquele resultado forem condições capazes de responsabilizar aquele sujeito envolvido, você chegaria na situação, por exemplo, em que a mãe seria responsabilizada pelos atos do filho, porque ela o gerou, né? E o pai também, né? Então você teria o problema de quase que um retorno ao infinito de responsabilidades aí. Só para a gente descrever aqui, poderíamos falar o seguinte: segundo essa teoria, todos os fatos relativos ao evento danoso geram a responsabilidade civil. Assim, se utiliza o método da eliminação hipotética. Como assim é o método da eliminação hipotética? Basicamente você vai voltando para trás, vai verificando todos os fatos anteriores àquele fato que foi o último fato que gerou o dano, e vai analisando qual é a condição que, se você retirar daquela situação ali, você não tem mais o dano. Então, para dizer para vocês que o problema é exatamente isso. Você, por meio da eliminação hipotética, você vai retornando a tantas condições, que é possível você responsabilizar, por exemplo, o sujeito que vende armas pelos crimes que aquele que comprou a arma cometer aí na sociedade. Então, como a gente colocou aqui, não é adotada no Brasil em razão de ampliar demais o nexo de causalidade. Vou colocar isso aqui em vermelho para você saber. A teoria da equivalência das condições, a conditio sine qua non, apesar de ser de amplo conhecimento e ser sempre abordada pela doutrina, ela não é aplicada, não é adotada no Brasil, nem no direito civil, nem no direito penal, como você sabe. A próxima teoria é a teoria da causalidade adequada. E o que essa teoria ela fala basicamente? Ela fala que é preciso analisar qual a causa mais adequada de forma potencial a gerar o dano. Então veja, a teoria da causalidade adequada, ela vai de certa forma promover aqui vamos dizer assim, uma redução, né, das possibilidades de responsabilização. Você não responsabiliza todos os que contribuíram em alguma medida para que aquele evento danoso ocorresse. Você só responsabiliza aquele sujeito que está efetivamente, de forma potencial, mais próximo do resultado danoso aqui. Vejam o seguinte, é exatamente com base na teoria da causalidade adequada que nós vamos pensar, por exemplo, em não trabalhar com o nexo de causalidade, em você pensar em causa e efeito. Vamos colocar isso aqui para ficar melhor explicado. Segundo esta teoria, é mais adequado pensar em um nexo de imputação jurídica, pois nem sempre a relação entre o fato e o dano se dará de forma causal. Vou explicar. Segundo essa teoria, para você pensar o que foi realmente capaz de ligar o fato ao dano, você tem que pensar qual foi aquela causa mais adequada, de forma potencial, a gerar aquele dano. Ou ainda assim, essa causa ela tem que estar prevista em lei como causa suficiente para você imputar responsabilidade em alguém. Então, quando eu penso, por exemplo, na responsabilidade de uma criança, um menor, incapaz, que gerou um determinado dano em alguém, eu posso pensar que, para responsabilizar os pais, eu não tenho que pensar em um nexo de causalidade, porque senão a gente voltaria aqui no problema de ampliar demais a causalidade. Mas a gente vai pensar no quê? Em uma imputação.
Como assim imputação? O Código expressamente prevê aqueles danos cometidos pelo filho menor incapaz, eles serão de responsabilidade dos pais. Ou, por exemplo, os danos causados pelo empregado serão de responsabilidade do empregador. Por que isso? Porque a própria lei, ela dispõe que em algumas situações danosas, você já tem a relação de imputação a um determinado responsável. Então, quando a gente fala em teoria da causalidade adequada, significa que, primeiro, você vê qual que daquelas causas, todas aquelas causas, elas foram efetivas e de forma potencial suficientes para causar o dano. Ok. Ainda assim, você analisa se existe alguma imputação, alguma previsão jurídica para responsabilizar alguém por aquele dano que foi cometido. Porque, por exemplo, quando você pensa no Enzo, de, sei lá, 13 anos, riscando todos os carros do seu condomínio, você, a princípio, se pensar em um nexo de causalidade, vai falar que o Enzo tem que ser responsável por pagar os danos ali aos donos de automóveis. Por que você imputa a responsabilidade ao pai? Porque existe uma previsão jurídica para isso. Por mais que a causalidade, de forma natural, vamos dizer assim, seria do Enzo, você imputa a responsabilidade ao pai porque existe uma previsão jurídica nesse sentido. O código, ele expressamente fala que o pai, ele é responsável aí pelos danos causados pelo filho menor. Tem mais uma teoria, que é a chamada teoria da causalidade direta e imediata. Veja que, se vocês notarem, essas teorias, tirando a teoria da condição sine qua non, que ela é mais, digamos assim, ela é mais, como eu vou explicar para vocês, ela amplia mais, ela é mais extensiva, ela é de uma compreensão assim mais naturalística. Você pega para analisar causa e efeito. Todas essas teorias seguintes aqui, elas vão às vezes se confundir, né? Como que a doutrina vai explicar a teoria da causalidade direta e imediata? Ela vai mencionar esse artigo aqui do Código, que é o artigo 403. Então vamos copiá-lo aqui. O artigo 403 diz o seguinte. Deixa eu ajustar ele aqui. Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo no disposto na lei processual. Então veja, qual é a ideia da teoria da causalidade direta e imediata aqui? A ideia é que você só pode imputar responsabilidade civil quando aquele prejuízo, aquele dano foi feito de forma direta e imediata pelo sujeito a quem você está pensando em responsabilizar. Então aqui, não. Sua pergunta é boa. Não. Nem isso aqui, tudo que eu estou falando para vocês é concepção doutrinária. E aí vem, até vou escrever isso aqui, obrigado pelo alerta aí. Segundo a doutrina, essa teoria encontra previsão no Código Civil. Vou colocar assim. E eu não vou colocar nem segundo a doutrina, eu vou colocar assim, segundo parte da doutrina. Como, por exemplo, o Flávio Tartucci. Ele vai falar que o Código Civil ele contempla no artigo 403 quando ele fala que você só pode imputar prejuízos se eles forem efeito de forma direta e imediata daquela conduta lá. Então veja, o próprio STJ, às vezes, vou explicar isso agora. O próprio STJ, ele fala que essa corrente aqui é a adotada, a da causalidade direta e imediata. Mas existe um problema. Ele fala que essa aqui é adotada, mas justifica por meio disso aqui, ó. Ele fala que o código adotou a teoria direta e imediata, quando, na verdade, a explicação do STJ me parece, e eu acompanho aqui o raciocínio do professor Nelson Rosenwald, do professor Cristiano Chaves, que me parece que o STJ faz uma verdadeira confusão aqui, e ele fala que é aplicada a teoria da causalidade direta e imediata, mas quando, na verdade, ele explica a teoria da causalidade adequada, que fala o seguinte: o próprio sistema jurídico,
ele em algumas situações ele imputa uma responsabilidade para ajustar aquele fato ao resultado de acordo com aquilo que é mais potencial. Aqui é mais ou menos o seguinte: analisa uma questão de previsibilidade da relação entre fato, ou entre conduta e dano. Então, a teoria da causalidade adequada, ela trabalha muito com a previsibilidade. A possibilidade ou mesmo a probabilidade muito grande daquele fato ter potencialmente causado aquele dano. E aí a teoria da causalidade direta, ela vai falar que somente se for feito de forma direta e imediata. Então ela limita, eu penso que a teoria da causalidade direta e imediata, ela limita muito essa relação entre fatos e danos. E aí fica difícil, por exemplo, explicar para vocês como que você vai imputar as responsabilidades que a gente chama de responsabilidade civil por fato de outrem. Como eu disse para vocês aqui, do pai com relação aos danos causados pelos filhos, do hotel com relação aos danos causados pelos seus funcionários, ou do empregador com relação aos danos causados pelo empregado. Então tudo isso fica difícil de ser explicado pela teoria da causalidade direta. E aí eu vou acompanhar o Cristiano Chaves quando ele fala que no Brasil adota-se principalmente essa teoria aqui, que é a da causalidade adequada, que é a teoria aplicada para a maioria da doutrina lá no direito penal também, né? Mas pensem o seguinte, o importante aqui é vocês saberem que existe a teoria da condicio sine qua non, que ela não é adotada, porque ela amplia demais o nexo, ela permitiria uma responsabilidade praticamente ao infinito, e que você analisa, na verdade, qual que foi a causa mais forte, mais próxima, por uma análise de probabilidade, para gerar aquele dano lá. Se você tiver isso em mente, você já consegue resolver as questões que vão questionar isso aqui. Até porque dificilmente você vai encarar uma questão dessa aqui numa prova, por exemplo, fechada, em razão da grande confusão que tem não só na doutrina, quanto também tem na jurisprudência com relação a qual que é a teoria mais aplicada, a teoria aplicada realmente pelo código, ou qual seria a teoria justificada pelo nosso sistema jurídico de uma forma geral. Beleza? Então, com relação ao nexo causal, essas teorias aqui, importante a gente saber isso. E aí agora o ponto que eu diria que é o ponto mais importante com relação a esse assunto aqui, que são as causas excludentes de responsabilidade civil. Veja o seguinte, eu vou até colocar isso aqui em maiúsculo. Lá atrás, quando a gente ainda tinha contato social, quando eu ainda via vocês fisicamente, a gente trabalhou com situações em que você tinha excludente de ilicitude. Ou seja, você tinha práticas que o sujeito ele agia violando um direito de outra pessoa, causando um dano, mas essa prática ela era justificada e por isso ela não era considerada ilícita. E aí eu falei para vocês o seguinte, tomem cuidado. Tomem cuidado com o quê? Por mais que o sujeito esteja agindo de forma lícita, é possível que um ato lícito que cause dano gere responsabilidade civil. E aqui o exemplo clássico é aquele estado de necessidade agressivo, quando o sujeito precisa atacar o bem de outra pessoa, inocente, que não tem nada a ver com aquilo ali, para salvar-se de um determinado perigo iminente. E aí eu dei até o exemplo para vocês, falei, olha, o direito civil não instiga a pessoa a agir conforme um herói. Porque, por exemplo, se ele quebrar uma porta para salvar uma criança que estava em risco de incêndio, né? E essa criança não tinha sido responsável por colocar fogo na casa, quem colocou fogo na casa foi um ex-marido da mulher que estava grilado com ela ali, você que quebrou a porta e foi lá salvar a criancinha será obrigado a indenizar a pessoa que é dona da casa. Por quê? Porque você causou nela dano. Por mais que você esteja agindo com excludente e ilicitude, que aqui no nosso exemplo é o estado de necessidade, você vai ser responsável civilmente por indenizar aquele dano que injustamente cometeu na parte que não tem nada a ver com aquele fogo ali. Ok? E aí veja, agora a gente vai falar de causas que excluem efetivamente a responsabilidade civil. Por que essas causas excluem a responsabilidade civil? Para
Então veja o seguinte, a primeira coisa que a gente tem que colocar é as ideias, as ideias neste ponto decorrem de construção doutrinária, ou seja, não há previsão expressa. Não existe nenhum ponto no código em que você vai verificar ali ele tratando de causa excludente de responsabilidade civil. Ok? Então isso aqui tudo é uma construção que a gente vai chamar de construção doutrinária. A doutrina inventou isso aqui. A exclusão da responsabilidade civil se dá em razão da ausência de nexo causal entre o fato e o dano. Então é exatamente por isso que eu deixei para explicar para vocês esse ponto aqui, somente agora que a gente sabe o que é nexo causal e sabe a importância do nexo causal para a nossa disciplina. Quando a gente fala em causa que exclui a responsabilidade civil, algumas causas que são excludentes de responsabilidade civil, é porque se ocorrer um desses pontos aqui, você não tem um nexo entre causa, não tem um nexo entre o fato e o dano. Aquele fato, aquela situação em si, aquela conduta que você está analisando, ela não é causa efetiva e potencial para gerar o dano. E como esse fato, essa conduta não é causa efetiva para gerar o dano, não tem como você pensar em responsabilidade civil, ok? Então, tome bastante cuidado. Por que eu estou insistindo muito com isso? Porque, por exemplo, se você pega o livro do Flávio Tartucci, ele vai pegar e falar das excludentes de ilicitude e excludentes de responsabilidade civil no mesmo capítulo. Ele não diferencia elas. E aí fica mais difícil de você perceber que o fato de ter uma excludente de ilicitude não significa que o sujeito vai necessariamente se isentar de responsabilidade civil. Como eu falei, lembre-se do caso do estado de necessidade agressivo, que o sujeito, mesmo agindo de forma lícita, ele é responsável civilmente. Então eu diferenciei de lá excludentes de ilicitude, agora excludentes de responsabilidade civil, para você ter certeza que quando ocorre essas situações aqui, você não tem responsabilidade civil. Não existe responsabilidade civil quando o sujeito age por meio de uma causa excludente de responsabilidade civil. Beleza? O nosso tempo está estourando aqui, eu vou fechar e abrir outra página e aí mando no grupo lá para vocês entrarem. Beleza? Vamos lá. Então, como eu falava para vocês, nós temos aqui causas que excluem efetivamente a responsabilidade. E basicamente são 3 causas para a gente pensar nessa situação aqui. O primeiro é o chamado fato exclusivo da vítima. Primeira causa excludente de ilicitude que nós temos, primeira causa excludente de responsabilidade civil que nós temos é chamado fato exclusivo da vítima. O segundo que nós temos é chamado fato exclusivo de terceiro. E o terceiro que nós vamos estudar é o chamado, na verdade, caso fortuito ou força maior. Então nós temos basicamente essas 3 causas excludentes de responsabilidade civil aí, conforme amplamente consolidado pela doutrina. Ou fato exclusivo da vítima, ou fato exclusivo de terceiro, ou o chamado caso fortuito ou força maior. São essas 3 situações em que você exclui a responsabilidade civil, não tem como falar em responsabilidade civil, porque é ausente a relação entre conduta e o dano. Você não tem um nexo. Se houver uma dessas causas aqui, é o suficiente para você retirar o nexo que poderia ter entre aquela conduta e o dano. Então veja o seguinte, quando a gente fala o fato exclusivo da vítima, vamos explicar isso aqui. Deixa eu abrir um espaço aqui. Fato exclusivo da vítima. Basicamente, parte da doutrina defende a ideia de culpa exclusiva da vítima. Então veja, eu não gosto, e eu acompanho aqui mais uma vez o professor Cristiano Chaves, de falar culpa exclusiva, porque você não analisa se houve culpa ou não da vítima, você verifica o fato. Vamos nos ater aqui não à análise se o sujeito tinha vontade, não tinha, se ele violou um dever de cuidado, não. Vamos pensar nos fatos.
E aqui quando a gente fala fato exclusivo da vítima, ocorre quando a vítima se coloca em condição de sofrer o dano. Em resumo, o dano somente ocorre em razão da conduta potencial da vítima. Então, quando a gente fala fato exclusivo da vítima, significa que a vítima, por meio do seu comportamento, ela se colocou na condição de sofrer aquele dano. Então, veja o seguinte, quando a vítima ela se colocou na situação, na condição de sofrer o dano, não tem como você imputar a responsabilidade a outra pessoa. Então, vamos imaginar o seguinte, nós temos um coleguinha que é policial, tá armado ali. E aí, o que acontece? Vem um outro coleguinha, doido para arrumar um problema, toma a arma do policial e atira contra si, atira, por exemplo, na perna, né? E aí, veja, estou dando um exemplo bem tosco aqui, mas para você pensar o seguinte, será que tem como você imputar alguma responsabilidade àquele seu colega que é o policial? Por mais que você fale o seguinte, mas o policial ele tem que ter o zelo, o cuidado, enfim, nessa situação eu não consigo pensar em nenhuma responsabilidade com relação a ele, por você ter um fato exclusivo da vítima. Vou pensar num exemplo aqui melhor. O sujeito, que acontece muito nos Estados Unidos, o sujeito ele fica esperando numa determinada rodovia alguém passar com o carro, uma rodovia lá de, sei lá, 110 km por hora, uma rodovia de alta velocidade. Ele fica esperando alguém passar com o carro e se joga no carro, né? Então veja, esses seriam exemplos aqui mais, vamos dizer assim, mais pesados, mas não tem como você imputar responsabilidade civil para o motorista que está ali de boa dirigindo e vem uma pessoa e se arremessa no seu carro, né? Inclusive, não sei se vocês já viram, lá na Rússia é comum os carros terem a câmera ali, né, para filmar esse tipo de situação. Se você digitar no YouTube, você vai ver essas causas, né? Coloca lá, pessoas se arremessando em carros, Rússia, sei lá, coisa assim. Eles usam essas câmeras para poder se defender em acidentes de veículos, né? E nessas situações, você exclui completamente a responsabilidade civil do motorista. Veja o seguinte, se você analisar, em última consequência aqui, efetivamente, o fato do sujeito ter atropelado, o motorista ter atropelado a vítima, pode te dar o indício de que você tem que imputar a responsabilidade ao motorista. Por que você não dá a ele essa responsabilidade? Não obriga ele a pagar a indenização? Porque existe uma causa que exclui essa responsabilidade civil. Porque o nexo efetivo, potencial da vítima que sofreu o dano não foi o fato do sujeito estar dirigindo o carro, mas foi o fato da vítima se jogar no carro, né? Então veja que quando a gente tem um fato exclusivo da vítima, é como se você tivesse a concorrência de dois fatos. Um é o cara estar dirigindo na rodovia, o outro é a pessoa se jogar no carro. Qual foi o fato que efetivamente gerou aquele dano, da pessoa, por exemplo, morrer ou quebrar uma perna? O fato que efetivamente, potencialmente gerou esse dano foi o fato da pessoa se jogar. Então, fato exclusivo dessa vítima aqui. Quais são os exemplos jurisprudenciais? Tem uns exemplos legais, vamos colocar assim. Exemplos jurisprudenciais. O primeiro exemplo, um menor que se afogou em uma piscina após invadir um clube no período noturno. Então vamos pensar o seguinte, e aqui até uma questão mais envolvendo o direito do consumidor, que trabalha exatamente com esse raciocínio também. O sujeito, quando tem um clube ali, o clube ele tem o dever de zelar pela saúde, a segurança das pessoas que estão ali utilizando aquele local. Então, em tese, tem que ter um guardinha lá, um salva-vidas, alguém para socorrer alguém que estiver ali em uma situação de afogamento. Só que o menino, o moleque, o menor, o de menor, incapaz, ele pulou para dentro do clube à noite, quando estava tudo fechado, e aí foi usar a piscina e se afogou. Pergunta-se, é possível você pensar em responsabilidade civil para alguém nessa situação? E eu vou falar para vocês que não. Por que não? Porque o menor, ele só se afogou porque ele se colocou numa situação potencial
de sofrer aquele dano lá. Não tem como você responsabilizar o clube, não tem como você responsabilizar, sei lá, o guardinha ali do clube, né? Não tem como você responsabilizar o guarda-vidas que deveria estar ali no horário de funcionamento, enfim. O fato ele só ocorreu, ele exclusivamente ocorreu pelo comportamento da vítima. Isso é uma jurisprudência, né? Uma outra jurisprudência é a lesão em parque pela vítima ou em razão da vítima fazer barra em uma trave de gol. Certamente alguém já vivenciou ou conhece alguém que já fez esse tipo de imbecilidade. Um determinado parque, se eu não me engano, é a jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo. Um determinado parque lá tinha os gols, o campo com gols. O que o cara foi fazer? Ele foi fazer uma barra no gol. Só que a gente sabe que, dependendo do jeito que você fizer força ali, o gol vira, né? E aí, nesse caso específico, ele sofreu uma lesão em razão daquela trave ter virado ali. Você consegue imputar responsabilidade civil em alguém? Por exemplo, imputar responsabilidade civil ao parque porque aquele gol lá não tinha, sei lá, as travas de segurança, alguma coisa nesse sentido? Se o cara estivesse jogando bola de forma civilizada e esse gol de alguma forma caísse em cima da cabeça dele, ok, você pode pensar em uma forma de responsabilidade civil. Agora aqui a gente está falando do cara que está usando uma trave de gol de forma indevida. Por quê? Porque a gente sabe que dependendo da forma que a trave estiver ali, ela não tem sustentação para segurar alguém fazendo a barra. Então o sujeito que faz a barra, ele se coloca, e aqui é o que eu estou insistindo com vocês, ele se coloca em condição de sofrer o dano. É a própria vítima que dá todo o potencial para sofrer aquele dano lá, né? A última jurisprudência aqui que eu acho mais legal é a do chamado surfista de trem. Aquele sujeito que sobe no trem, aqui em Minas tem muito ônibus, né? O carinha de bike, ele vai e pega ali na traseira do ônibus ali, ou do caminhão, para pegar uma carona, né? Como eles falam. E aí, veja, esse sujeito, vamos imaginar aqui o seu exemplo. Você está lá no caminhão, subindo uma determinada rua, e o cara vem numa forma que você não visualiza, e ele vem e segura com a bicicleta lá no para-choque e pega uma carona com você na subida. E aí, por alguma razão, ele, sei lá, a bicicleta bate no buraco, ou por uma razão qualquer, ele perde o equilíbrio e cai, e às vezes você ainda passa em cima dele. Tem como você ser responsabilizado civilmente pelos danos que aquele sujeito sofreu? E a resposta jurisprudencial para esses casos, mais ou menos nesse sentido, são que não. Por quê? Porque o cara que surfa num ônibus, surfa num trem, que pega essas... esqueci o nome, o termo específico que o pessoal fala, né? Rabeira, acho que é rabeira. Pega rabeira num ônibus ou num caminhão, ele se coloca em condição de sofrer aquele dano. Ele potencialmente contribui para que aquele dano do acidente ele venha a ocorrer. E vejam como eu falei para vocês nas situações de consumo, algo muito comum é o cara que quer ser beneficiado pelo Código de Defesa do Consumidor, vai falar da garantia, que não é nada mais do que uma espécie de responsabilidade civil, que é chamada responsabilidade civil contratual, mas foi ele que causou aquele dano. Então o exemplo mais comum é do iPhone que a moça deixa cair dentro da privada. E ela chega lá pedindo a garantia, fala, meu celular parou de funcionar. Óbvio que parou de funcionar. Por quê? Por um fato exclusivo do consumidor. Você deixou ele, você descuidou e deixou ele cair dentro da privada. E aquele celular não é feito para molhar. Então veja, isso vai ser uma das causas para você falar em negativa de cobertura. Negativa de responsabilidade, lá no caso, a responsabilidade contratual. A empresa ela não é obrigada a dar garantia daquele determinado produto que não é utilizado conforme orientação do manual. Se você utilizou aquilo ali de forma indevida, você se colocou na condição de sofrer o dano. No caso aqui, o exemplo, o dano é o vício no próprio celular. Não tem como você solicitar garantia nesses sentidos, ok? Tomar cuidado, vamos colocar isso aqui. Tomar cuidado com a seguinte situação. O fato deve ser exclusivo da vítima. Se o fato for concorrente, aí você haverá responsabilidade civil
com proporcionalidade. Então veja o seguinte, para você falar em culpa aqui, ou fato, né, na verdade o termo mais específico, fato capaz de excluir a responsabilidade civil, esse fato tem que ser exclusivo. Aquele dano ocorreu exclusivamente em razão do fato, por exemplo, da pessoa ter se arremessado no carro. Se um fato for concorrente, ou seja, eu contribuí, eu, agente, contribuí, a vítima contribuiu, cada um contribuiu um pouquinho, você tem a responsabilidade civil, mas essa responsabilidade civil vai ser proporcional àquela ocorrência ali. Haverá responsabilidade civil, mas o juiz, no momento de analisar a verificação do dano ali, ele pode reduzir o dano para que a pessoa seja, de certa forma, amparada por essa situação. Né? Vou dar um exemplo. Eu tô doido para tirar uns dias de atestado, então vou me arremessar em um carro. Beleza. Mas o Luan tá vindo loucaço de bebida, saindo da festa, bêbado pra caramba, e em alta velocidade. Quando eu vejo ele vindo em alta velocidade, eu pulo no carro dele. Então veja, contribuiu um fato dele estar dirigindo bêbado em alta velocidade, colocando as pessoas em risco, e eu me arremessando no carro. Haverá responsabilidade civil com relação a ele? Sim. Mas essa responsabilidade civil pode ser reduzida de forma proporcional à medida da contribuição da embriaguez dele, da alta velocidade que ele está utilizando o carro, para reduzir o quanto indenizatório. Então, eu estou falando isso para vocês porque o fato concorrente, ele não exclui responsabilidade. O que exclui responsabilidade é o fato exclusivo, ok? Então, tomar cuidado que isso aqui é algo recorrente em provas, pode aparecer para vocês, beleza? Bom, em resumo, era isso que eu precisava falar para vocês aí. Nas próximas aulas a gente continua falando do fato exclusivo, falando do caso fortuito força maior, que é um assunto que está bombando, né? Época de pandemia aí. E aí, logo em seguida, a gente entra nas situações aí do dano. Beleza? Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, coloque aqui um gostei. Se você sabe de um amigo, um coleguinha que está estudando esse assunto aí, pode contribuir enviando, compartilhando essa aula. E a gente segue o próximo assunto aí. Valeu!